Estação Nordestina, Américo Dias. O programa Estação Nordestina apresenta o quadro O Artista do Povo. E hoje vamos falar do poeta Alfredo de Moraes. Alfredo Pereira de Moraes. Nome artístico, Alfredo de Moraes. Nasceu no interior de Abaetetuba, Pará, na localidade da Colônia Velha, em 13 de maio de 1953. Filho de Alfredo Bonifácio de Moraes Júnior e Maria Pereira de Moraes. Viveu até os 14 anos na comunidade onde nascera. Ainda criança, tinha um verdadeiro fascínio pela literatura de cordel. Leu diversos autores cordelistas como Manuel de Almeida Filho e Francisco Chagas Batista, entre outros. Daí a influência no seu estilo literário. Aos 17 anos, Alfredo de Moraes, incentivado pelo pai, mudou-se definitivamente para Belém do Pará, onde concluiria o curso técnico na Escola Técnica Federal do Pará em 1977. Em 1979, ingressou na Universidade da Amazônia, à época, Centro de Estudos Superiores do Pará, obtendo o grau de bacharelado em administração no ano de 1983. Desde os tempos de adolescente, já escrevia cordéis, poemas e crônicas. Algumas obras foram publicadas na coluna Janela da Poesia no jornal O Liberal na década de 80. Ainda nos anos 80, começou a escrever letras para composições musicais, onde se notabilizou, tendo sido premiado como um dos melhores letristas nos festivais regionais. Como compositor, tem 25 músicas gravadas por cantores regionais. É também um trovador por excelência, característica herdada de sua ascendência nordestina e o gosto pela literatura de cordel. Estação Nordestina. Arte, literatura, Alfredo de Moraes. Tudo o que já foi escrito tornou-se literatura. Até mesmo a partitura de um acorde musical. Toda mensagem interessa, manuscrita ou impressa, como também virtual. A literatura é a arte, vestida de informações. É o retrato das nações e o diário do mundo. Se não fosse a poesia, a vida não valeria. Nesta terra, um só segundo. Na instância erudita, a literatura abstrata quase sempre não retrata mensagens sequenciadas. A forma e o conteúdo representam, sobretudo, ideias fragmentadas. A literatura pura traz ideias ordenadas, que são decodificadas numa sequência lógica. Nesta, a forma que norteia o pensamento em cadeia é a ordem cronológica. Movimentos literários mudam conceitos e formas, criam estilos e normas, numa infinda panaceia. Mas o tipo de embalagem não modifica a mensagem, nem a essência da ideia. Tal como o trovadorismo, humanismo e o barroco, cada um foi pouco a pouco moldando o nosso idioma. Arcadismo, classicismo, romantismo e simbolismo. Cada movimento soma. Os autores do passado, espalhados no planeta, usaram pena e caneta, couro, papiro e carvão. Mas sem eles a história, o passado e a memória seria uma escuridão. Livros que falam da sátira, a crítica humorada, seja escrita ou adaptada, para filme ou peça teatral. Gregório de Matos Guerra foi o horror desta terra na era colonial. Na literatura existem verdadeiras obras-primas, em prosa, versos e rimas, de famosos escritores, como Miguel de Cervantes, Luís de Camões e Dante, Romero e outros autores, como William Shakespeare, João Cabral de Melo Neto, Pablo Neruda, Anacleto, Júlio Verne, Nostradamus, Davi Fernando Pessoa e Graciliano Ramos. Livros que falam das fábulas, escrito por Malbataan, falam de Khalil Gibran, o autor de O Profeta,
Demian de Hermanès. É um livro que merece biblioteca seleta. Livros que falam de autores da nossa literatura, baluartes da cultura, como Machado de Assis, Castro Alves e Jorge Amado. Nascera no mesmo estado, onde nascera o país. O mago Paulo Coelho, hoje é lido em todo o mundo. Seu trabalho tem no fundo esoterismo de sobra. Nossa Cora Coralina, a mais antiga menina a publicar uma obra. Luiz Fernando Veríssimo e Carlos Drummond de Andrade. Ainda sinto saudade do Vinícius de Moraes. Quem não leu Gonçalves Dias desconhece a poesia que fala dos sabiás. Benedito Costa Nunes, um paraense espontâneo, pensador contemporâneo, filósofo da Amazônia. Edi de Paiva Proença, um escritor que dispensa comentário em parcimônia. Como Bruno de Menezes, que na sua poesia geralmente enaltecia o folclore e a negritude. Chegou a ser premiado, sendo imortalizado por essa nobre atitude. Livros que falam de cartas escritas há mais de 1000 anos por grandes seres humanos ao longo de nossa história. São importantes relatos que documentam 1000 fatos de amor, de guerra e de glória. Livros que falam dos mudos, de como se comunicam, sob gravuras explicam a linguagem dos sinais. Livros em braille editados, que se não fossem inventados, cegos não liam jamais. A literatura assume, no mundo, diversas formas. Mudam-se regras e normas em toda a linguagem escrita, mas a força das palavras remove todas as travas quando o leitor acredita. Tem muitos e muitos livros da literatura arte, de luxuosos encartes, a mais humilde edição, mas a mensagem mais nobre não é nem rica nem pobre, é a que vem do coração.